Graça e paz. Então, nós estamos falando hoje já a parte 5 de Romanos, né? Não Romanos 5, a parte 5 daquilo que nós estamos extraindo de Romanos. Nós não estamos fazendo uma sequência assim certinha, né? Estamos destacando versículos aqui e ali e passando essas informações de acordo com aquilo que vai nos chegando de perguntas, dúvidas assim, e é o que a gente está fazendo. Fica com a gente, é um prazer ter você aqui. Você está no canal Luzia Telestai. Eu sou a Luzia. Se inscreva, põe o seu joinha, compartilha. Vamos aumentar esse canal. Pessoal, em Romanos 1,18, olha o que diz o Romanos 1,18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu. Ela é revelada do céu contra toda impiedade. Impiedade e injustiça dos homens que suprimem, apertam, né, a verdade pela injustiça. Não quer saber da verdade. Você sabe que Jesus é a verdade. A verdade é Jesus. E tudo que é a verdade é de Deus. Tudo que é injustiça não é de Deus, né? Mas o homem, a ira de Deus, ela está sobre o homem que está praticando injustiça, está praticando impiedade. Tantas coisas que nós vemos no nosso dia a dia que nos deixa assim, de cabelo em pé. Cabelo em pé, é verdade. Tantas injustiças, tanta coisa absurda, e a gente fala assim, nossa, mas será que Deus não tá vendo? Tá, aqui ó, tá vendo, tá vendo. E olha que interessante, a ira dele é revelada contra tudo isso, contra essa impiedade, contra essa injustiça. Tá aqui em Romanos 1,18. Mas que nós venhamos ser pessoas da verdade, que venhamos andar na verdade em todo jeito de ser, de viver, na nossa maneira de se comportar com Deus e com as pessoas, né? Andar em verdade sempre, isso agrada o coração de Deus. Jesus é a verdade, né? E nós temos a palavra da verdade na nossa mão, né? A palavra da verdade deve ser conhecida, lida, aprendida, praticada para agradar o coração de Deus. E Paulo diz que nós temos sido justificados pelo quê? Para sermos salvos dessa ira. O que nós temos? Como é que nós somos justificados? De que forma que nós conseguimos ser justificados por Deus? Para que essa ira seja aplacada e não venha sobre a nossa vida, né? Vamos ler lá, Romanos 5,9. Romanos 5,9 fala o seguinte: como agora fomos justificados, agora nós fomos justificados por seu sangue, sangue de Jesus. Muito mais agora seremos salvos da ira por meio desse sangue, né? Romanos 5,9. Então, veja bem, somos justificados através do sangue de Deus, né? Muita gente, sabe, povo de Deus, eu não sei se você já ouviu falar isso, mas você sabia que tem pessoas que têm na cabeça que Jesus veio lá do céu para comprar casa? Casa, carro, dar sucesso para ele, né? Não, foi para aplacar a ira de Deus. O pecado suja, mancha a santidade de Deus. E Deus se ira contra o pecado. Por que Deus se ira contra o pecado? Quem lembra o que eu falei? Fala para mim. Fala aí. Você lembra o que eu falei? Por que Deus se ira contra o pecado? Porque o pecado não deixa ele se aproximar da gente. Às vezes ele quer ficar pertinho, não pode por causa do pecado. E isso traz ira, revolta no coração de Deus, né? Então, a impiedade e a injustiça
se revela contra a injustiça. A ira de Deus se revela contra a impiedade. É isso. A ira de Deus se revela. Doido, né? Agora, nós fomos justificados, Romanos 5:9, né? Fomos justificados pelo sangue de Deus na cruz. Jesus, Deus. Vamos repetir comigo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí lá no versículo 14, vamos lá? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Quem é o Verbo? Jesus. Jesus, Deus. Jesus, Deus, o Verbo, derramou seu sangue e muito mais agora seremos salvos da ira por meio deste sangue. Glória a Deus. É isso. Coisa tremenda, né? Então, a gente tem que cuidar, porque a salvação que nós recebemos não foi pouca coisa, né? Agora, por que Jesus fez esse sacrifício? O que o homem fez? O que os homens fizeram que trouxe uma revolta, uma ira muito grande no coração de Deus? Pecado, né? Mas Paulo, ele faz denúncia de alguns pecados. Olha o que Paulo faz, a denúncia de tipos de pecado que o homem fez. Olha aqui, Romanos 1:23. A denúncia de Paulo é assim, ó. Trocaram a glória do Deus imortal. Trocaram a glória de Deus, a majestade, a santidade de Deus por imagens feitas segundo o homem mortal. Romanos 1:23. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. O homem acabou fazendo imagem de outro homem, de pessoas, adorando, né? Quando a gente fala assim de adoração, é esse negócio de acender vela, de pedir, de clamar, de falar que aquele lá é o meu padroeiro, minha padroeira, é o meu santo preferido, o meu santo de proteção, de guarda. Assim, feito segundo a semelhança do homem mortal, né? Quantas imagens você conhece? E também a de pássaros e quadrúpedes e répteis. Até répteis. O homem trocou a glória de Deus. Então, isso tudo trouxe a ira de Deus sobre a humanidade. A humanidade, ela está totalmente longe, distante da glória de Deus. Fala para mim. Olha aqui, olha a pergunta que eu vou fazer para você. Quem é mais pecador? Uma prostituta? Uma pessoa corrupta que rouba assim, caneta mesmo. Uma pessoa que é feminicida, que matou mulher. Qual é os três pior? Tem esses três aqui, são todos assim muito ruins, são pecadores drásticos. Qual a diferença deles para a pessoa que sai todo dia de manhãzinho, vai trabalhar, paga a conta na Casa Bahia, paga seu boleto, paga a conta de luz, água? Quem é mais pecador? Quem está mais longe da glória de Deus? Esses aí? Ou esse trabalhador? Fala para mim. Eu acho que daí a gente vai precisar dar uma olhadinha aqui, Romanos 3. Vou ler um negócio para você aqui em Romanos. Nem tava aqui no script, né, de hoje, mas eu vou ler.
Veja bem isso aqui, ó. Romanos 3, a partir do 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Para todos e sobre todos os que creem. Se a prostituta, o ladrão, o matador, se a dona de casa, o pai de família, o jovem, não faz diferença, não tem diferença, tá? Ó, para todos e sobre todos os que se crê, tá valendo, ó, porque não há diferença. 23, porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, de graça, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha que coisa linda! O qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça, a sua justiça, pela remissão, pelo perdão dos pecados de antes cometido. Você sabe que quando o ser humano nasce, já nasce em pecado, né? A semente de Adão lá. Sobretudo, ó. Ai, onde eu estava? Aqui. Para demonstrar justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça, a demonstração da justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Fé em Jesus, porque Jesus, sendo justo, nos justificou na cruz de Cristo. Somos justificados pelo sacrifício de Jesus. Deus nos justifica. Somos pecador justificado pelo que Ele fez por nós. Pagou o nosso erro na cruz. Mas o homem, quando ele trocou a glória de Deus e fez imagem, semelhança, imagem de pessoas mortais, né? E pássaro, e quadrúpedes, e répteis. Gente, isso fala sério, né? Agora, se a gente for dar uma olhada em Romanos 5,12, como foi que a morte entrou no mundo? A morte entrou no mundo, você lembra como? Lembra? Como foi que ela entrou no mundo? Olha aqui, ó, vou ler para você. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e o pecado a morte, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, sem exceção. Todos pecaram, mas fomos justificados dessa forma aqui. Romanos 3, 26. Para a demonstração da sua justiça. A justiça de Deus, justiça nossa. O Deus fez justiça em si mesmo. Deus fez justiça em si mesmo no tempo presente para que ele seja justo e justificador. Sangue justo cobriu o meu pecado e o seu. Pecadores, sem volta, sem chance, não tinha como pagar. Ele veio e pagou a minha culpa e a sua. Podemos dizer hoje que somos salvos na pessoa de Jesus. Não é uma presunção, não é querer ser melhor, mas é ter o melhor, o maior, o verdadeiro. Jesus, Deus, que deu a vida para salvar o homem. Isso aqui está em Paulo. Hoje nós tivemos aqui a bênção, ó, de ter Romanos. Vimos Romanos 3, 21 a 26. Vimos Romanos 1, 18. E vimos Romanos 1, 23. E Romanos 5, 12. Deus te abençoe. Você curta esse tempo aqui de palavra de Deus, de Bíblia. A gente é muito importante saber essas questões de salvação.
Já desse eu estava na igreja, o pastor estava falando sobre salvação. Sabe que a irmãzinha atrás de mim falou, anos de igreja? É, salvação só Deus sabe, é só Deus que sabe. Olha, só Deus que... Você também pensa assim? Você pensa assim que a tua salvação é só Deus que sabe? É só Deus que sabe? Anula isso aqui. Você não... Se você não lê, é só Deus que sabe mesmo, porque você não vai ler. Mas se você ler isso aqui, ó, você também pode saber. E o que nós estamos fazendo é mostrando isso aqui na Bíblia. Isso aqui é tudo Bíblia que eu falei, tá bom? Dá uma olhadinha aí, volta o vídeo um pouquinho aí, pega esses textos. Deus te abençoe. Sou a Luzia Telestais. Se inscreva, coloca seu joinha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.